Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual que é a melhor estratégia para você adotar nos seus investimentos na bolsa de valores, tá? Eu estou falando aqui da melhor estratégia para o investidor pessoa física. Eu não estou falando aqui de day trade, não estou falando de swing trade, não estou falando de scalper, não estou falando de buy and hold. Eu estou falando aqui de uma estratégia que serve para todo mundo que queira começar ou já está investindo. Tá, e é uma estratégia relativamente simples. Antes de eu falar dessa estratégia, tá, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal se você curte esse tipo de conteúdo de investimentos, né, onde a gente fala aí como escolher ações, né, a gente faz análise fundamentalista de ações, beleza? Eu queria lembrar vocês também de que eu trabalho com mentoria e consultoria de investimentos, inclusive esse slide que você está vendo aí no fundo faz parte da minha mentoria de investimentos. Então eu vou explicar um pouco para vocês de qual que é a estratégia, qual que é a melhor estratégia para você adotar na bolsa de valores, beleza? Bom, a estratégia na verdade ela é relativamente simples, tá? E por que eu digo que é relativamente simples? Por mais que seja fácil falar, né, ela existe aí uma certa complexidade para você aplicar essa estratégia. O que eu estou falando é o seguinte: a melhor estratégia comprovadamente é você comprar boas ações a bons preços, tá? E por que boas ações a bons preços? Primeiro vamos falar de boas ações, né? Por que boas ações? Ações boas, né? Ações de qualidade, né? Aquelas ações aí que possuem forças competitivas. Se você não sabe o que eu estou falando, tá? Eu tenho um curso somente para a gente falar de como escolher ações boas e baratas na Bolsa de Valores. Inclusive vou deixar um link aqui embaixo se você tiver interesse. Por que boas ações? Ações de qualidade, elas tendem a ser muito mais resilientes quando a gente passa por um período de queda na bolsa de valores, tá? Então, elas tendem a, digamos assim, segurar mais a performance, né? Cair menos, em outras palavras, do que o próprio índice, tá? Então, ações boas, elas têm forças competitivas que não é, digamos assim, um revés de mercado que vai fazer a empresa quebrar, beleza? Pelo menos não deveria, né? Então, ações boas, elas são as melhores ações que performam no longo prazo. E por que ações baratas, né? Então, falamos de ações boas, agora vamos falar de ações baratas. Porque quanto mais barato você pagar num ativo, quanto maior o desconto, digamos assim, frente ao seu valor real, maior tem de ser a sua performance de longo prazo. E aí eu trouxe esse gráfico, tá? Só deixa eu ajustar ele na tela para não ficar muito desfocado e para a câmera não tampar. Então eu trouxe esse gráfico que separa as empresas do S&P 500. Então a gente tem 5 gráficos aqui, 5 linhas, melhor dizendo, 6 linhas com o próprio S&P 500. E ele separou em cinco níveis, né? O S&P 500 são as 500 maiores empresas e ele separou em grupos de 100. Tá? O que cada grupo de 100 vai nos dizer? Ele vai separar dos grupos de empresas mais caras, com relação de preço-lucro mais altos, né? Então aquelas empresas aí que provavelmente são de alto crescimento, aquelas empresas de tecnologia, aquelas empresas que historicamente negociam a múltiplos mais altos. Ele vai separar também por múltiplos altos, múltiplos médios, múltiplos baixos e múltiplos muito baixos. Tá? Então ele separa em 5 grupos e também compara frente ao próprio índice. Então a gente consegue ver que essa linha linha sem traços, digamos assim, né? É só um traço preto para cima, é o próprio S&P 500, que é essa linha aqui do meio que termina em $202. Então se você tivesse investido $1 no S&P 500 em 1957, você teria terminado aí com $202 em 2012, tá? Então essa linha basicamente é a média de mercado, tá? E qual que foi a linha que performou pior, né? Foram aquelas empresas que têm os índices de relação preço-lucro mais alto, tá? Então você vê aí que o índice de preço-lucro mais alto performou em média 7,8% ao ano, tá? Então se você tivesse comprado aquelas empresas mais caras da bolsa americana, você teria tido uma performance anual de 7,8% ao ano. Então, $1 em 1957 teria virado aí $64 em 2012. Tá, e qual que foi a classe de ativos, né? Qual que foi a classe de ações que performou melhor? Justamente aquelas ações mais baratas, tá? Então, aquelas que têm a relação preço-lucro, ou seja, o preço que você paga e o lucro que você recebe, né? Você paga pouco por muito lucro. Então, essas ações performaram muito melhor do que a média de mercado. Então, $1 na bolsa americana teria virado mais ou menos aí $800 até
o final do período. Então, repara que existe uma correlação direta entre a sua performance, né, a performance, melhor dizendo, de ações baratas no longo prazo. Então, na média histórica, ações baratas performaram 12,9% ao ano, enquanto que a média foi 10,13, né, a média de mercado 10,13, e as ações mais caras teria performado aí praticamente metade da performance das ações mais baratas. Então, sim, ações baratas elas performam melhor no longo prazo. Isso aqui a gente tem um gráfico aí de quase 50 anos, um pouco mais, deixa eu fazer até a conta, meu Deus do céu, eu tô ruim de fazer conta de cabeça. Então a gente tem de 2012 até 1957, a gente tem aí 55 anos de track record. Eu acho que é um dado aí grande o suficiente para se comprovar de que ações baratas sim performam melhor no longo prazo. E aí vai ter aquele cara que falar: "Ah, Matheus, mas preço não importa, preço não importa". Cara, aqui ó, será que preço não importa? Você comprar empresas com múltiplos baixos não importa? Uma imagem, digamos assim, vale mais do que 1000 palavras. Tá, então, destrinchamos do primeiro ponto, né, desse vídeo, destrinchamos por que ações baratas performam melhor, beleza? Segundo gráfico que eu queria trazer para vocês, é um gráfico feito também lá nos Estados Unidos. Tá, e por que a gente traz os gráficos dos Estados Unidos? Porque simplesmente é onde se tem o maior tempo disponível dos estudos, tá? Então a gente pega lá a própria Bolsa Americana para nos comprovar isso. Então, e daí esse segundo gráfico ele vai separar as empresas por qualidade, né? Então aquelas empresas boas, as ações e aquelas empresas ruins, tá? Então, o primeiro gráfico, né? Desculpa, melhor dizendo, o primeiro tópico deste gráfico são aquelas empresas de high quality, né? O que são empresas de high quality? Empresas como Coca-Cola, como Apple, como Google, como Facebook, como IBM, 3M, Johnson Johnson, enfim, aquelas empresas realmente de muita qualidade. Tá? Então a gente está falando dessas empresas, do grupo de empresas aí, que tem, digamos assim, forças competitivas fortes, beleza? E como é que foi o retorno anual desse tipo de empresa de 1963 até 2020? Tá? Ele performou aí mais ou menos uma média de 13,8% ao ano. Tá? Então, sim, empresas de qualidade performam bem. Qual que foi a performance das empresas de baixa qualidade? Tá? Uma média aí de histórica anual de 10,3% ao ano, sendo que o próprio S&P 500, né, a própria Bolsa de Valores, performou aí 11% ao ano. Então, $1, digamos assim, investido em empresas de baixa qualidade teria virado algo em torno aí de $100, enquanto que em empresas de alta qualidade teria virado mais ou menos aí uns $1.000, beleza? Então, sim, empresas de qualidade performam melhor. Então, falamos que empresas boas performam melhor e empresas de qualidade performam melhor. Agora, tem uma linha que é superior às empresas de qualidade, que é nesse gráfico ele compara se você tivesse investido nas empresas baratas de alta qualidade, que são as cheap high quality, né? Então, as empresas baratas de alta qualidade, neste gráfico aqui, tá? Eu acho que o investidor mediano ele consegue performar muito melhor do que isso, mas empresas baratas de alta qualidade performaram 14,7% ao ano. Significa dizer que se você tivesse investido $1 lá em 1963, você teria aí pouco mais de $1.400. Então, sim, empresas baratas de alta qualidade são as que mais performam no longo prazo. Agora vamos entender um pouco mais qual que historicamente foram um dos melhores pontos de entrada para você investir na bolsa. Apesar de que não acreditar muito de que você tem que acertar o timing da bolsa, eu não estou dizendo isso, tá? Eu acho que você ter uma estratégia consistente de investir lá todo mês um pouquinho é muito mais eficiente do que você tentar prever o timing eventualmente, tá? Mas vamos tentar entender quais que foram os melhores momentos para você investir na bolsa. Daí eu chego no terceiro gráfico, que é o PL da Bolsa Brasileira. Tá? O que é o PL? Né? A relação entre preço e lucro. Em outras palavras, vou desenhar aqui, deixa eu até pegar o Paint aqui, para ficar bem claro. PL é o seguinte, imagina que você tem uma empresa, ela custa R$10 por ação. Tá? Então, R$10 a ação. E daí ela dá um lucro por ação de R$2. O que R$10 é o preço da ação, né? Então, preço da ação
e R$ 2 é o lucro por ação. Certo? Quanto que dá isso, né? A gente tem que dividir os 10 por 2, então a gente vai chegar aí, ó, R$ 10 por ação dividido por 2, a gente vai chegar num múltiplo de 5 vezes lucro. Isso quer dizer o seguinte, que em 5 anos, tá, a empresa ela devolveria o seu dinheiro investido somente em lucros. Então, se você soma 2, 2, 2, 2, 2, dá 10. Tá? Então, quanto mais baixo esse múltiplo, melhor, tá? E quanto mais alto, também, consequentemente, pior. O que você prefere? Você pagar R$ 10 numa ação que te entrega 2 ou você pagar R$ 20 numa ação que te entrega 2? Obviamente que você pagar mais barato pelo mesmo lucro, certo? Então, existe um gráfico que mostra como é que foi, ou melhor dizendo, quanto que está a Bolsa Brasileira de acordo com esses múltiplos. Ou, em outras palavras, quão barata está a Bolsa Brasileira. Repare aí que na média histórica, a Bolsa Brasileira ela negocia algo próximo de 12 vezes lucro, certo? Atualmente, nós estamos no menor patamar histórico de PL, ou seja, historicamente você nunca teve a oportunidade de pagar tão barato pelas empresas. Repare aí que nem na crise de 2008 e nem na crise lá de 2003 a Bolsa Brasileira estava tão barata. Atualmente nós estamos na parte mais baixa, tá, deste gráfico. E existe aí o PL atual, né, e existe o PL projetado para os próximos 12 meses, que vai nos dar exatamente a mesma imagem. Tá? Então, lá em 2011 a gente estava mais ou menos no mesmo patamar, e lá em em março de 2020, melhor dizendo, que foi quando estourou a pandemia, o PL da Bolsa também estava ridiculamente mais barato. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, a Bolsa Brasileira atualmente, melhor dizendo, quem não está na Bolsa Brasileira atualmente, se você é um investidor de ações, obviamente, se você tem perfil, obviamente, você está louco. Por quê? Porque no patamar atual é quase que impossível, num período aí de 3, 4, 5 anos, você não ter uma performance substancial no seu investimento. E daí a gente chega num quarto slide, digamos assim, desse vídeo, que é a relação preço-lucro histórico e qual que foi a performance nos anos subsequentes, tá? Então, e daí o que ele chama aí de blood and bubble. Blood é quando o mercado está sangrento, quando os múltiplos estão relativamente muito baixos, e bubble quando o mercado está, digamos assim, bolhado, né? Os ativos estão inflados, de melhor dizendo. Então, qual que foi a performance das ações em cada cenário? No cenário de blood, né, quando a relação preço-lucro estava abaixo de 7 vezes, tá? Lembrando que agora nós estamos em 5 vezes, então estamos abaixo desse patamar atual ainda, tá? Em um ano, a Bolsa Americana, de novo, né, a gente sempre pega dados da Bolsa Americana, ela performou 31% no ano subsequente. Em 3 anos, ela performou uma média de 18% anualizado e em 5 anos, 21% depois de 5 anos. Então, quando os múltiplos estão baixos, a performance da bolsa, numa média, tende a ser muito positiva, beleza? E quando os múltiplos estão altos, ou seja, quando múltiplos estão maiores do que 45 vezes lucro, no primeiro ano temos um ano negativo de 9%, no terceiro ano, desculpa, menos 4% anualizado, né? Então, menos 4, menos 4, menos 4, e no quinto ano temos aí praticamente break-even. Então, se você entrar num cenário atual, num cenário, desculpa, de bolha, né? Num cenário que os preços dos ativos estão altos, em 5 anos você fica praticamente break-even. Tá? Você fica praticamente aí de lado no seu investimento. Então, o cenário atual ele é tão positivo, mas tão positivo, aí o cara vai falar, Matheus, mas tem eleição no final do ano, vou ficar de fora, não sei o que vai acontecer. Cara, quem ficou de fora lá em 2001, né, na primeira eleição do Lula, o cara perdeu uma alta gigantesca. Então, assim, a história ela não se repete, mas ela rima, né? Hoje estamos basicamente no mesmo cenário, tá? Então, os preços dos ativos estão completamente jogados às traças, digamos assim. Então, a gente está num cenário em que o mercado está sangrento, tá? Então, e assim, não me surpreenderia se em 2, 3 anos a bolsa subisse 100%. Por quê? Porque o desconto tá tão grande, tá? Então a gente está aqui negociando aí a 5 vezes lucro, que se a gente só voltar para a média, tá? Que a média é 12, isso significa que a bolsa vai subir mais de 100%.
Tá? Então, se a gente só voltar para a média de precificação, a gente está falando de uma valorização de 100%. Ah, Matheus, você bate no martelo que vai ser mais de 100%? Óbvio que não. Né? Não coloque palavras na minha boca. Eu estou falando que eu não me surpreenderia se em 2, 3 anos a bolsa desse uma esticada muito grande para a gente voltar para o patamar atual. Tá? Então, porque hoje estamos em 5, a média é 12, tá? Se a gente voltar ali para 10, a gente já sobe 100% para até 12 aí. Estamos falando aí algo em torno de 130, 140%. Então, sim, acho que a bolsa no patamar atual continua muito barata. Então, destrinchamos, digamos assim, qual que é a melhor estratégia. Primeiro é você comprar ações boas, segundo, ações baratas, e terceiro, né, o time, se a gente tivesse que chutar um time, apesar de eu não acreditar fielmente de que você tem que como é que eu posso dizer, tem que escolher o melhor momento para entrar, porque você acaba perdendo uma alta muito grande muitas vezes. Então, se eu tivesse que dizer, a melhor estratégia, ações boas, baratas, numa bolsa depreciada, tá? E para explicar, exemplificar muito melhor sobre isso, né, eu preparei aí o meu curso, tá? O método... Matheus Invest. Eu preparei o meu curso onde eu ensino vocês a escolherem as melhores ações boas e baratas na Bolsa de Valores. Então, se você tiver interesse, o primeiro link na descrição vai conter o material do meu curso. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado muito claro qual que deveria ser a estratégia que você deveria adotar. Obviamente, que nem eu falei, né? Falar é muito mais fácil do que aplicar na prática, tá? Por isso que eu preparei um conteúdo aí de mais de 6 horas no meu curso, e também tem, digamos assim, um feedback que eu te dou ali depois do curso. Você vai ter direito a 1 hora de conversa comigo para você tirar eventualmente dúvidas que você tenha ao longo do curso. Então, se você tiver interesse, o primeiro link na descrição, o meu curso. Então, espero que tenha ficado muito claro de que escolher ações boas e baratas na Bolsa de Valores, quando o cenário está propício, né, se torna aí, ao longo prazo, a melhor estratégia de investimento. Muito obrigado para você que ficou até o final. Desejo a você ótimos investimentos.